Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar com a linguagem SQL, tá, na parte da DDL, que é uma sublinguagem do SQL, que significa Data Definition Language. Então, é uma linguagem de definição de dados, ou seja, serve para a gente criar, né, o banco de dados e as tabelas. Tá? Então, hoje nós, utilizando o Postgres, né, nós vamos criar, né, então, as tabelas a partir de um modelo lógico existente. Nós utilizaremos, então, este modelo lógico que está apresentado aqui na tela, esse modelo conceitual, que é basicamente um cadastro de vendedores, né, as cidades que eles atendem. Né? Então, cada cidade possui um estado, tá? Um vendedor ele pode estar atender 0 ou n cidades, uma cidade, né, pode ter 0 ou n vendedores que atendem ela. Então, aí no modelo lógico, são definidas então todas as tabelas, bem como seus nomes de campos, né, o código, por exemplo, aqui no estado, né, quem que é a chave, né, está descrito como sustenido, o tipo de dado, né, e restrições, né, not null, e assim por diante, né. Então nós vamos ler, fazer a leitura, tá, deste modelo e criar então o banco de dados e também, né, suas tabelas com suas restrições. Bem, então vamos acessar aqui o pgadmin 4, pode ser também no 13, qualquer versão. Aqui em servidores, tá? O primeiro passo é criar uma nova base de dados. Então aqui temos o servidor localhost em database, né? Vou com o botão direito do mouse na opção create database. Eu vou informar um nome de banco, então BD vendedores, tá? E também eu tenho que só tomar um cuidado na definição de escolher um collation, tá, e um character type, tá, relacionados ao português do Brasil. Tá. Aqui no Linux ele aparece para mim PTBR ou TF8, mas no Windows também pode aparecer lá o Win1252, né, ou outro conjunto de caracteres. Tá, ISO 88591 também pode ser. Tá, então a gente seleciona, né, que daí ele vai armazenar então acentuações, cedilha, tudo mais direitinho no meu banco. Tá. Bueno. Então eu vou clicar aqui no banco, eu acessei ele, tá? E daí agora a gente vai criar a primeira tabela, que é a tabela status. Então vou aqui na opção Tools, Query Tool. E daí a gente vai fazer uso, tá, do comando create database, create table. Então a sintaxe do comando é assim, ó, create table e daí o nome da tabela, tá? Que no caso vai ser status. Certo? Eu abro parênteses e aqui dentro então irão os atributos desta tabela, que no caso aqui nós temos o código, tá? Que é um inteiro e a restrição é que ele não pode ser nulo, tá? Temos também, né, o nome, né, do estado, o nome que seria um varchar de 50 e not null, e teríamos também a sigla, que é um varchar, opa, é o tipo do dado, né, varchar, e entre parênteses o tamanho dela, D2, que vai ser not null. E daí a gente também tem a restrição da chave primária, que é o campo que está marcado aqui, né, com o sustenido ou no modelo conceitual ou a bolinha preenchida. Tá? Então eu vou escrever aqui que a primary key será então o campo código. Tá? E daqui esse aqui é o código que vai fazer a criação, né, da nossa tabela. Ok? E agora para executar esse código, tá? Eu venho aqui no botãozinho aqui, ó, execute refresh, tá? Ele executou. Então se está certo o meu comando, né? Ele disse aqui, ó, create table query returned successful. Tá? A inserção de dados a gente vai ver em uma outra aula, mas nós podemos procurar aqui ó, em esquemas, tá? Público e tabelas. Então está ali a tabela que eu criei. Eu também consigo editar de forma visual aqui a minha tabela. Tá? Então está mostrando todos os registros, tá? Não tem nenhum registro. Eu vou escrever aqui código 1, nome Rio Grande do Sul, tá? E a sigla RS, ok. Tá? E daí eu tenho a opção aqui, tem um botãozinho aqui em cima, né, no menu Save Data. Tá? Então cliquei em salvar, vamos ver se gravou a alteração, View Data All House. Está aqui gravado. Muito bem. Então vamos continuar, tá?
com a criação das tabelas. Agora a próxima tabela seria a tabela cidades, tá? E essa aqui a gente tem, além das restrições que foram criadas na tabela estados, nós temos uma chave estrangeira, tá? Que vai ser um campo na tabela cidades que aponta para estado, tá? Então vamos criar aqui, vamos executar mais um comando, create table cidades, tá? Então teremos o código, que é um inteiro e not null. Tá? Teremos o nome, que é um varchar de 50. E também não permite nulo, né? Not null. Daí temos o estado, que é um campo inteiro e not null. Aqui é importante ressaltar, tá, que o tipo de dado que é utilizado na chave estrangeira, digamos lá, se a chave primária de estados é inteiro, aqui também tem que ser um inteiro. Tá? Devo dizer que a chave primária, a primary key, tá? Vai ser então o código. E daí vamos colocar a chave estrangeira, foreign key estado. Daí ele vai referenciar, tá, a tabela estados e o campo código. Tá? E daí a gente vai executar, vou selecionar para executar somente esse código aqui. Ó. Tá aqui, foreign key estado, né? Não coloquei, esqueci do parênteses. Então vou selecionar aqui, ó, criei os cidades. Tá? Executei com sucesso, tá, o meu código. Tá? Então olha só, agora se eu atualizar aqui em tabelas, refresh, tá? Olha só. Eu tenho ali em estados, né? Eu vou clicar no botão direito do mouse e olhar os dados. Tá? Então nós temos lá código 1, Rio Grande do Sul. Tá? E agora, em cidades, eu vou editar, né, e visualizar os dados de cidades. Tá? Vou colocar o código 1 para a cidade de Passo Fundo. E daí eu vou colocar aqui no estado, informar um código de um estado que exista. Tá? Aqui no caso também é o código 1, que seria Rio Grande do Sul, e vou mandar ele salvar. Tá? Se eu informar aqui, por exemplo, informa o código 13 e tento salvar, ele já vai dar um erro, né, porque violou a restrição da chave estrangeira. Né? Então aqui só vai aceitar um valor, né, de um valor que exista realmente na outra tabela. Bueno? Então criamos duas tabelas. Agora nós vamos criar a tabela vendedores. Tá? Vamos voltar aqui para o código de criação. E agora a gente vai criar mais uma tabela. Create table vendedores. Tá? Nesse caso aqui, nós temos o CPF como uma chave primária, ele é um varchar de 11. Certo? Então vou criar aqui CPF varchar de 11 not null. Tá? E eu poderia também colocar aqui not null primary key. Certo? Então eu posso usar esse formato, né? Colocar todos os campos e após escrever primary key código. E nesse caso que eu posso também colocar CPF varchar de 11 not null primary key. Certo? Daí teremos também o nome dele, que é um varchar de 50 e not null. Nome varchar de 50 not null. E daí o percentual de comissão. Percentual comissão, tá? Que é um numeric, tá? Com 10 dígitos e 2 após a vírgula. Tá? Também not null. E daí eu teria aqui, ó, olha só, o percentual de comissão ele tem que verificar se é maior ou igual a 0. Tá? Então eu vou colocar aqui um check. Checar então se o percentual de comissão é maior ou igual a 0. E vamos executar então o nosso comando create table vendedores. Executou. Tá? Vamos fazer um refresh. Então temos os vendedores aqui. Vamos visualizar esses dados. Tá? Agora vou colocar aqui um gerador de CPF. Tá? Gerador de CPF. Para pegar um CPF aqui, vou gerar sem pontuação. Tá?
e vamos informar lá, CPF que foi gerado. Assim, ela vai receber então 10% de comissão. Então inserir os dados. Aqui ele só vai sempre estar verificando se campo é maior ou igual a zero. E agora vamos para a nossa última tabela, que é as cidades atendidas, que nós teremos então uma chave primária e estrangeira, que é o vendedor, e uma chave primária e estrangeira, que é a cidade. Ou seja, a gente só vai conseguir cadastrar um vendedor uma vez para uma cidade. Tá? Então vamos criar mais uma tabela. Eu vou criar então create table cidades atendidas. Tá? Abre parênteses, devo colocar aqui então o CPF, que vai ser um varchar de 11 not null. Tá? Teremos também daí a cidade, que é um integer not null. E de quem que é a chave primária? Primária key. Tá? Nesse caso aqui vai ser uma chave primária composta, né, pelo vendedor e pela cidade. No caso que não é CPF, né, é vendedor. No caso lá o campo, né, tem um varchar de 11. No caso aqui vai ser uma chave primária do vendedor, tá, e da cidade. Vamos executar. Tá? Criou a tabela. E agora, olha só. Refresh. Tá? Vamos pegar aqui, então, vendedor, cidades atendidas, né? Visualizar os dados. Tá? Agora a gente informa, então, o vendedor. Vou pegar o CPF que eu criei ali antes. O CPF do vendedor. Tá? E o código de uma cidade que já exista. E daí a gente manda salvar. Então ele executou aqui, salvou, né, os dados que nós criamos. Olha só, tá guardadinho no banco. Certo? Pessoal, então conseguimos criar, né, um banco de dados com desse modelo lógico. Tá? E na próxima aula a gente vai ver aí como a gente executa então os comandos, né, insert, update, delete. Tá? Pessoal, obrigado então pela atenção e até a próxima aula.